Rota AT 242. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. O que fazemos quando nos deparamos que perdemos o rumo ou saímos fora do caminho que estávamos? Uma das formas de acertar a rota novamente seria retornar ao ponto de partida. Em Atos 2,42, encontramos o ponto de partida da igreja. Neste verso, que resume os primeiros passos da igreja recém-nascida, 4 bases são apresentadas, sinalizando como a igreja vivia nos seus primeiros dias. A primeira base é a doutrina. O verso diz que perseveravam na doutrina. A igreja, no início, se manteve fiel ou compromissada com a doutrina ou ensino. Mas não era qualquer ensino. Ela se manteve na doutrina dos apóstolos. Estes homens foram comissionados pelo próprio Cristo para ensinar o que ele ensinou. Atos 28, 20. Logo, a igreja estava aprendendo o que Cristo ensinou. E hoje, para ser uma igreja bíblica, é necessário ter compromisso com o ensino. Aprender e crescer conhecendo o que Cristo ensinou. A segunda base é a comunhão. A palavra grega é koinonia, que significa basicamente associação, fraternidade, participação em comum, relação. A igreja perseverava tendo algo em comum. Todos que estavam desfrutando da comunhão tinham algo em comum. A mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma esperança, receberam o mesmo perdão, adoravam o mesmo Deus, passando pelas mesmas lutas e desfrutando das mesmas vitórias. Uma igreja que não tem comunhão é uma igreja que se perdeu pelo caminho. A terceira base é o partir do pão. Essa expressão faz alusão à ceia do Senhor. Atos 27. A igreja, no início, continuamente recobrava a obra de salvação operada por Cristo. A ceia criava na mente dos participantes a cena dolorosa do corpo moído na cruz e o sangue derramado de Jesus. Essa recordação levava a todos a compreender quão terrível era o pecado, mas também quão gracioso e amoroso era o Senhor. A ceia lembrava a todos que tiveram seus pecados perdoados e foram salvos e assim podiam adorar a Deus com alegria no coração. A quarta base é a oração. Todos estavam praticando o que ouviram sobre Jesus, de como ele era dedicado à oração. Jesus orou e ensinou aos seus discípulos a fazerem o mesmo. Lucas 11, dos versos 1 em seguinte. A oração é comunicação direta com o Pai. Para isso não precisa pagar, não precisa marcar hora, nem pedir a ajuda de ninguém. Qualquer pessoa pode entrar na presença de Deus em qualquer lugar e em qualquer momento. Orar é ter intimidade com Deus. Mas veja que apesar de ser fácil, orar é uma das atividades espirituais que mais exige disciplina. Uma igreja de verdade persevera na oração. E a igreja no início era assim. Onde está a igreja de Cristo hoje? Estaria ela perdida em muitas atividades e percorrendo muitos outros caminhos? Se essas bases foram deixadas de lado, é bem provável que a igreja perdeu o seu rumo.